Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E hoje uma semana muito especial. Começamos aqui, hoje dia 19, e já vou falar para você, hein? Dia 20, 21, 22, 23 estaremos aqui também com você. Para quê? Para poder conversar sobre algo super especial, que é o semear. E não só eu vou falar não, vai ter convidados especiais aqui para poder conversar e falar sobre essa gestão emocional. Muito bom. Vamos lá? Primeiro, boa noite a todos então, vamos fazer a apresentação oficial. Boa noite para vocês aí que nos acompanham, os amigos dos amigos, o pessoal aí das universidades, meus familiares e todos que estão conosco já há um tempão nos acompanhando nessas segundas-feiras aqui, que falamos de temas hiper importantes para vocês. E você pode ir lá depois no YouTube ou então olhar lá no Face dos 25 e ver todas as playlists que nós fizemos. Fizemos várias, hein? Desde comportamentos, padrões, comportamentos fortalecedores, fizemos a melhor roda da vida, o poder das palavras, o poder da ação, depois fizemos o poder da ansiedade. Ótimo esse, hein? E esse é muito importante para os dias que nós estamos vivendo, essa playlist, o poder da ansiedade. Fizemos também o poder para recomeçar, o poder do tempo, né? Aí, abrindo espaço para o novo, pulei essa, abrindo espaço para o novo, depois que você abre espaço para o novo, aí você recomeça, e aí tem o poder do tempo, e a última que nós fizemos foi o poder dos relacionamentos, como você pode se relacionar com o outro, com o seu pessoal do trabalho, com a sociedade e com você mesmo. Como você se relaciona com você mesmo. Então essas foram todas as playlists que nós já fizemos até agora e estamos nessa aqui, né? O poder das emoções. Já falamos aí semana retrasada como a temperatura, o frio interfere nas suas emoções. Lógico, estamos em julho, temos que falar e entender esse processo também, porque senão às vezes a gente só fica achando, elaborando, mas a gente esquece também que tem algumas coisas físicas que mexem com as nossas emoções e aí nós falamos sobre isso também. Falamos aí semana passada sobre as 4 estações emocionais. Você sabia que você tem 4 estações emocionais e que são aí as emoções básicas e universais. Mas, ó, vai passar aqui, ó, atenção aqui, meu nome aqui embaixo agora, porque eu sempre falo um pouco antes de me apresentar realmente quem eu sou Rafaela, tá? Eu sou da equipe dos 25 segundos e nós estamos aqui trazendo esses conteúdos para vocês com qual intuito? O intuito de dar a vocês ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa gerenciar assim melhor a sua vida, porque não dá para viver assim. Não é verdade? Não dá para ficar triste e um pouquinho só contente. A gente tem que aprender a gerenciar essas emoções e quando aí a gente aprende a gerenciar essas emoções, as coisas mudam e mudam em todos os sentidos. E é algo muito interessante. Por que é interessante? Porque nós fazemos ferramentas práticas para entregar para vocês, para que vocês possam usar. Mas eu falo uma coisa, e é muito sério isso, tá? Não adianta eu ficar aqui te dando ferramentas, se você não pratica. Imagina uma caixa de ferramentas lindíssima, com um monte de chave de fenda, com vários tipos de alicates, martelos, e isso e aquele outro, e você só olha para ela e não faz uso de nenhuma delas. Nada vai adiantar. Aquele prego na parede não vai ser pregado lá de forma mágica, tá? Você vai ter que ir lá e pregar. Por quê? Porque nós precisamos ter o processo da ação. Entenda isso. A mudança não é um evento, a mudança é um processo. Então, para fazer uma mudança nas nossas vidas, nós precisamos sim pegar a ferramenta, decidir qual a ferramenta que nós vamos pegar, segurá-la, ir até o nosso local, o nosso objetivo e fazer a ação de pregar aquele preguinho na parede. Mas por que nós falamos isso de uma forma tão prática? Para que você possa entender que dentro de você acontece da mesma forma. Como você trabalha com o seu medo? Como você trabalha com a sua tristeza? Como você trabalha com o seu luto? Como é que você pode aprender a fazer o processo do perdão? Como é que você trabalha com ansiedade? Como é que você pode entender
o poder que as palavras têm na sua vida e na vida dos outros. Como é que você pode aprender a sair da procrastinação? Gente, tudo isso já está lá disponível para vocês de forma gratuita, para que vocês possam ouvir e entender. Isso é uma forma que nós colocamos em prática a nossa missão, que é poder ajudar você a construir o seu sonho. Todo mundo tem o sonho. Todo mundo tem. E eu acredito que todo mundo quer ser, sim, um ser humano melhor, ter emoções mais equilibradas, olhar para aquilo que está fazendo de uma forma mais consciente. Por isso, que eu vou passar rapidamente aqui, nós desenvolvemos esse método aqui, ó. O sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Por isso, semear. Olha aqui, ó. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Olha minha camiseta aqui. Então, esse aqui, nós chamamos esse método, que é o semear, ele cria em você um ciclo de excelência emocional. Já pensou nisso? Você ter um ciclo de excelência emocional? Através desse ciclo de excelência emocional, você elevar os seus relacionamentos, você elevar o modo com o qual você vive, o jeito com que você trata as pessoas, o jeito que você trata a você mesmo, o jeito que você administra as suas emoções, porque as emoções, elas são gerenciáveis. E se você não gerenciar as suas emoções, sabe o que acontece? Elas tomam conta da sua vida. E aí, elas tomando conta da sua vida, você deixa de ser o ator principal da sua vida. E aí você passa a ser quem? Simplesmente aquela pessoa coadjuvante, ou nem aquela coadjuvante que fica lá, escondidinha, moadinha e não consegue reagir às situações do dia a dia. Isso é muito importante, isso é muito sério. Por isso que nós desenvolvemos esse método, né? A equipe 25 Segundos desenvolveu esse método porque nós tratamos isso com muito, muito carinho. E é através desse ciclo de excelência emocional que nós acreditamos sim na transformação do ser humano. Hoje mesmo pela manhã eu usei esse ciclo de excelência emocional. Eu percebi o que eu estava sentindo, aí ao perceber aquilo que eu estava sentindo, eu já comecei a trabalhar com os meus pensamentos. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que mudar aquele meu caminho, porque se eu continuasse naquele mesmo sentimento que eu estava hoje de manhã, provavelmente o dia não ia fluir. Então eu precisei mudar, precisei escolher, então fortalecer a minha escolha, agir em prol a isso e realizar as coisas que eu precisava realizar. E assim a gente continua, porque o sentir mexe com as emoções, o entender com os pensamentos, o mudar com as nossas crenças limitantes, o escolher fortalecendo então as nossas decisões, o agir para a gente sair dessa procrastinação e o realizar, alinhando então os nossos objetivos ao nosso propósito de vida. Mas o que eu quero colocar para você aqui, hoje nós vamos entender como esse gerenciamento dessas emoções são importantes, porque amanhã, dia 20, dia 21, dia 22, dia 23, nós vamos aqui falar especificamente sobre cada uma dessas letras. Falar mais a fundo para você e explicar para você como isso realmente faz diferença na minha vida e na vida das pessoas que vão estar aqui comigo de uma forma online, mas vão estar aqui comigo para poder compartilhar com vocês como isso fez total diferença na vida deles também, tá? E esse é um assunto que nos encanta muito. Por quê? Porque a gente não acredita na mágica que você está aqui e você muda aqui. Não! A mudança, como eu falei, não é um evento, é um processo. Ela é processual, tá? Então ela precisa de ações emocionais, ela precisa de pensamentos direcionados e atitudes que a gente tome para poder mudar, então, aquilo que nós estamos sentindo, pensando e aí olhando para esse universo, que é um universo extremamente vasto e grandioso, que é o nosso universo interior, né? E aí, o que vai acontecer, né, hoje aqui? Eu vou mostrar para vocês como nós estamos nesse processo de transformação. Você está e eu também.
porque você está vivendo nesse ano de 2021 em pleno processo de pandemia e como isso está influenciando, quer você queira, quer você não queira, mas como está influenciando nas suas emoções, tá? E qual é o nosso diferencial, então? Porque se você for buscar em livros ou até mesmo em vídeos, se você for buscar, você vai encontrar vários assuntos que falam sobre o gerenciamento emocional. Mas qual é o nosso diferencial? A gente gosta tanto disso que nós fizemos até um curso online e nós vamos falar dele amanhã para vocês, hoje não, tá? Mas nós fizemos um curso online e o nosso diferencial é exatamente isso, são conteúdos claros, sucintos, com ferramentas eficazes, tá? Ferramentas práticas que você vai lá e pratica. A gente fala, olha, pratica isso, faz isso diariamente, faz um pouquinho todos os dias que você vai colher o fruto daqui para frente. Então é um processo como semente mesmo, por isso que é semear. Você planta, você rega, você vai tirando as ervas daninhas em volta, vai tirando aqueles pensamentos que não te servem mais, você rega de novo, você tem paciência, você sabe que está lá, você não desiste, rega mais um pouquinho e aí aquilo começa a florescer. Ao florescer, vai cada vez mais aprofundando suas raízes e aí vai dar bons frutos. E é esses frutos que nós temos que colher. Porque se você quer mudar, não adianta você querer mudar o fruto. Não vai funcionar. Se você quer mudar o fruto, você quer mudar só o seu resultado, não funciona. Por quê? Porque o resultado é só um fruto. O que você tem que mudar de verdade são as suas raízes. Se você planta uma semente de maçã, você não vai colher goiaba, tá? Se você planta uma sementinha de maçã, você vai colher maçã, porque vai ser uma macieira, né? Não vai ser uma goiabeira. Então não adianta você querer mudar o fruto, você tem que mudar a semente, você tem que mudar as suas raízes. Por isso que é importante aqui, ó, as crenças limitantes, o como nós trabalhamos com elas, certo? Mas dá para fazer? Ou se dá para fazer? Ou se dá para fazer? Ah, mas eu já tenho tantos anos de vida. Não interessa a idade que você tem. Não interessa. Não interessa de verdade a idade que você tem. Sabe por quê? Porque, falei lá no vídeo passado, nós temos uma neuroplasticidade no cérebro que nos permite a mudar processos, mesmo que esses processos sejam processos já de muitos anos atrás. Então, eu posso mudar? Pode mudar sim. E aí, essas mudanças são possíveis e são possíveis de fato. Por quê? Porque a gestão emocional que nós vivemos hoje, ela é essencial. Ela é essencial você aprender a gerenciar essas suas emoções. Mudar aqui, olha lá, como você escolhe ficar. Ah, mas eu posso escolher? Você pode escolher. Você pode escolher, desde que você entenda que você tem essas emoções, que essas emoções, independente de quais elas são, como nós falamos lá no vídeo passado, nós falamos das 4 emoções básicas, as 4 emoções universais, falamos um pouquinho sobre cada uma delas, os benefícios que cada uma delas traz para nós e como nós precisamos respeitá-las e como nós podemos gerenciá-las. E é muito importante que a gente tenha clareza nesse momento, muito importante. Por quê? Porque a gente está vivendo num momento totalmente diferente, tá? E essas mudanças são desafiadoras sim, são desafiadoras para nós enfrentarmos. Nós já fizemos também um vídeo falando sobre o luto, sobre as perdas. Poxa, nós tivemos luto, nós tivemos, e temos ainda, nós tivemos muitas perdas nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, como lidar com tudo isso? E não só o luto de pessoas queridas, mas nós tivemos também processos aí de luto, de falência, né? Pessoas aí que perderam seus empregos ou que perderam suas empresas diante do cenário atual que estamos vivendo. E aí, o que a gente faz com isso? Como a gente não vai enlouquecer com tudo isso? Como que é possível manter uma sanidade, um equilíbrio mental? Nós ficamos, sim, vulneráveis a essa questão da pandemia, mas existe uma forma, sim, de lidar com isso. Lidar de forma serena, com o incerto,
Presta atenção nisso aqui, ó. Lidar de forma serena com o incerto, com aquilo que é desconhecido, é um privilégio de poucos. E aí eu te pergunto, você quer fazer parte desse pessoal que consegue trabalhando? Não é porque já fez uma vez que não precisa fazer mais. Hoje de manhã, como eu falei para vocês, eu precisei trabalhar com todo aquele processo. Precisei entender, ver os meus pensamentos, mudar e tudo mais. Por quê? Porque todos os dias tem uma emoção que eu preciso gerenciar. Tem uma emoção que está mais aflorada. Tem uma emoção que opa, é o medo de repente, ou é a tristeza, ou é a raiva, ou é a alegria, que são os básicos, mas eu preciso gerenciá-los. Porque se eu não gerenciá-los, eles me gerenciam. E aí é o perigo, porque aí eu sou movido de forma muitas vezes irracional, porque eu não estou pensando no que eu estou fazendo, quando as minhas emoções, elas tomam conta da minha vida. Não é por aí que a gente quer agir. Mas existe sim uma forma serena de lidar com o incerto e o desconhecido. E esse é um privilégio de poucos, pois exige sim um amadurecimento emocional. E onde a gente vai buscar esse amadurecimento emocional? Com certeza, pode ter certeza, que nesse ciclo de excelência que nós falamos para vocês, o ciclo de excelência, você consegue buscar esse amadurecimento emocional. E é um processo, não é o fim, é um processo. Por isso, semear é um processo, sempre um processo, tá? Então, olha lá, nós estamos com um cenário novo, hein? Nós estamos com 3 hoje aqui, olha que legal. Tem uma live que eu usei esse aqui, não sei se vocês lembram qual foi, a maioria eu uso esse. E hoje, então, eu vou resolver usar esse aqui. Olha só que lindão esse aqui. Vamos usar esse aqui. E você sabe que toda vez que eu coloco o meu chapéu, é porque vem ferramenta aí e é hora de você anotar. Tá? Você que é a primeira vez que está conosco, você me viu aqui falando e tudo mais, não se preocupe, tá bom? Agora é a hora que eu tomo minha água e você vai lá, pega um papel, pega um bloco de anotações para que você possa anotar algumas informações aqui e as ferramentas que eu vou passar para que isso faça sentido na sua vida em um momento ou outro, tá legal? Então vai lá, corre lá, eu tomo minha água aqui e você já vai fazer isso aí, pegar o seu bloquinho de anotações. Super rápido, menos de 25 segundos. Prontinho. Vamos lá. Se a gente parar para pensar, o antigo normal, tá? Ele já não era tão normal assim. Se você parar para pensar, já em 2019, 2018, né, o antigo normal, ele já não era tão normal assim. Por quê? Porque a gente já sentia, assim, esses efeitos que a tecnologia, ou então que o trabalho, que a rotina causava na nossa saúde mental. Mas com a pandemia, o que aconteceu? Essa velocidade dessa turbulência mental aumentou muito. Então, assim, aquilo que já não era muito normal, colocamos entre aspas, fez um chum, né? Quase que entrou num foguete e aí a nossa saúde mental ficou realmente abalada. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu falei isso, que antes de 2020, né, em 2019, 2018, 2017, já não era tão normal assim para nossa saúde mental. Olha os dados aqui. A OMS, tá? Ela tinha uma estatística, isso já feita há anos atrás, lá em 2010 ela já tinha feito essa estatística, mas eles fizeram uma estatística assim, ó, até 2020, olha a estatística que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela colocou que até 2020, ano passado, a depressão, ela iria passar a ser a segunda entre as principais causas de incapacidade do trabalho no mundo. Então, eles estavam falando disso para 2020 e nós já passamos essa marca. Nós já passamos o ano de 2020, nós estamos em 2021.
Então, esses dados, eles só são comprovados, tá? A depressão passou a ser a segunda entre as principais causas da incapacidade para o trabalho no mundo. Não estamos falando da nossa cidade, não estamos falando do nosso país, estamos falando do mundo, ok? E aí, eles levantam outros dados também, porque eles vão levantar dados aí de vários países, mas eu peguei só o dado do Brasil, tá? O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas de todo o mundo. E aí, você sofre de ansiedade? Você às vezes sente uma falta de ar, uma palpitação, seu coração batendo mais rápido, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue depois fazer nada? Né? Você está vendo que eu já estou me preparando para falar na velocidade 2.0. Por quê? Porque até isso o sistema tem nos forçado. Você está perdendo a paciência cada vez mais de ouvir pessoas que falam muito devagar, pessoas que falam pausadamente, porque isso vai te causando uma certa irritação. Então, você quer que as coisas aconteçam muito rápido. Só que isso traz também um malefício para a nossa saúde mental. Porque a gente não tem mais paciência para nada. A gente não tem paciência nem para os 5 segundos, 10 segundos, 25 segundos que o computador demora muitas vezes para ligar. A gente perde a paciência por uma resposta que o outro não dá. Porque ele não ouviu. Ou porque ele simplesmente está pensando na resposta que ele vai te dar. A gente quer tudo de imediato, a gente quer tudo assim, mas isso causa problemas emocionais. E isso nos leva a cada vez mais sermos pessoas ansiosas. O que está acontecendo, o que vai acontecer? Nossa, eu preciso resolver isso. E assim vai. E aí você estoura aqui, né? Porque a sua mente não consegue suportar tantas informações e tanto processamento de pensamentos rápidos demais. Pensar é bom, é muito bom, só que pensar demais é uma bomba para a nossa saúde emocional. Deixa eu te dar mais exemplos aqui. Olha só, 72%, é grande essa porcentagem, 72% dos brasileiros apresentam sequelas resultantes de um estresse crônico. 72%, isso eu estou falando dos brasileiros que trabalham, tá bom? 72% dos brasileiros apresentam sequelas resultantes do estresse crônico. Não sei se você já ouviu falar da síndrome de burnout, ou burnout, né? Se você já ouviu falar nessa síndrome, o que ela é, essa síndrome de burnout? É um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema. É pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho. Tá? E ela afeta hoje 33 milhões de brasileiros, 13% da população. 13% da população sofre dessa síndrome. Tá? E essa síndrome, também chamada de esgotamento profissional, essa síndrome também nós conhecemos ela como esgotamento profissional, tem o índice que no ano de 2013 e 2014, cerca de 30% dos profissionais brasileiros, eles foram diagnosticados com essa síndrome. E desses 30%, 96% desses 30% aqui, eles se sentiam incapacitados para suas atividades profissionais. Olha que sério isso. Olha que negócio maluco isso. E aí, na pandemia que nós estamos vivendo, com essa transição, às vezes eu tenho que mudar de profissão porque a minha profissão já não existe mais, eu tenho que entrar para o mundo digital, tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, nossa, eu tenho que fazer isso, aquele outro, eu tenho que fazer isso. E aí você se desespera. Você acarreta para si uma ansiedade na qual você precisa gerenciar. Então, se você quiser aprender a gerenciar e entender a ansiedade na sua vida, por favor, depois daqui, você vai lá nos vídeos do YouTube ou no Facebook e procura a playlist O Poder da Ansiedade.
tá? Tem acho que 7 vídeos lá que nós falamos como você pode lidar com a ansiedade, se essa ansiedade é gerada pelo passado, pelo futuro, pelo presente, ou o que quer que seja, como você pode gerenciar um pouco melhor essa ansiedade e o que ela causa em você e como você pode colocar ela no banquinho aqui do lado e falar assim, vamos conversar agora, deixa eu te entender, deixa eu te pedir desculpas também. Ah, é uma coisa mágica, mas funciona, tá bom? Então, isso é legal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Pandemia emocional. Nós estamos numa pandemia emocional. Anota aí, se você está anotando, depois se você anotou os dados, tudo bem, se não, agora você começa a anotar pandemia emocional. Diante de tudo isso que a gente tem vivido, e é isso, é noticiário ruim que vem, é coisa, né, que vai para lá e para cá, polícia correndo atrás de um cara foragido no meio do mato, e assim a gente vai, e aí pegou, morreu, e aí vai, né, que aconteceu aí algumas semanas atrás. Então, quando a gente olha para tudo isso, você fala, nossa, que coisa maluca. Que coisa maluca, o que nós estamos vivendo diante daí? E aí é variante tal, é variante tal, é variante não sei da quê, é variante não sei da quê, da pandemia, aí você toma a vacina adianta, aí a vacina não adianta mais, e assim vai, e aí, nós já cansamos. E nós nem percebemos muitas vezes claramente o que todas essas informações e todas essas situações trazem um impacto nas nossas vidas. E a pandemia, ela nos provou, sim, que uma mudança externa, porque a mudança aconteceu de fora para dentro de você, uma mudança externa, ela causa mudanças internas nas nossas vidas. E esse processo nós chamamos um processo de transição. Ninguém está isento de passar por esse processo de transição. Eu estou passando por esse processo de transição, você está passando por esse processo de transição. Por quê? Porque esse processo de transição, ele envolve, sim, muitas coisas psicológicas, né, que você vai se adaptando com o novo normal, adaptar a usar máscara, essa questão do distanciamento, essa questão de ficar em casa, o trabalho agora que ficou home office para muitas pessoas, a escola que ficou home office também para muitos estudantes, para muitos universitários. Então, estou assistindo aula online, estamos aqui conversando de forma online. E essas mudanças, elas mudam a nossa concepção, a nossa psique também, tá? Ela vai mudar isso dentro de nós. Então, estou passando por essa transição? Estou. Você também está? Está. Quer você tenha clareza disso ou não, tá? E uma transição, muitas vezes, ela pode demorar. A transição, ela pode demorar. E nós não temos, muitas vezes, como controlar. Nós não temos absolutamente poder nenhum em controlar as coisas que acontecem externamente. Isso aconteceu e a gente só estava aqui vendo o que ia acontecer. Mas eu tenho, sim, como controlar. Eu tenho a plena liberdade, e aí que é gostoso, né? De gerenciar o que ocorre dentro da minha vida. Eu não consigo controlar o que acontece lá fora. Não cabe a mim fazer isso, mas eu consigo sim, e tenho a plena liberdade, me sinto livre ao gerenciar o que acontece dentro de mim, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas atitudes e a minha forma de viver. E sabe qual é a boa notícia? Que você pode fazer isso também. Então, nós podemos, sim, nos sentir livres emocionalmente para que possamos trabalhar com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de viver, desde que nós saibamos gerenciar isso dentro de nós.
É por isso que a gestão emocional, ela é importantíssima, porque é através dela que você consegue gerenciar o seu mundo interno. A partir das suas emoções, você consegue gerenciar o seu mundo interno. Já pensou que gostoso isso? Porque se o mundo lá fora tá uau, o meu mundo aqui dentro não precisa tá uau também. Já chega lá fora, aqui dentro a gente pode, né, organizar. Ah, é super simples, de um dia para o outro? Não, eu já falei que não é. Eu já falei que não é de um dia para o outro. Eu já falei que é um processo. Por isso que é semear, é um processo. É processual, é diário, é dia a dia. Mas vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Vale tão a pena que é por isso que a gente vai compartilhar com vocês amanhã, depois. Tá bom? Então, se olharmos com mais cautela, a gente vai observar, sim, que as mudanças externas, elas causam uma transição interna nas nossas vidas. E a gente não pode fechar o ciclo, tá? Ah, mas só está acontecendo por causa da pandemia? Também não. Também não. As mudanças externas, elas causam transições internas na sua vida e você já passou por isso. Você já passou por isso por alguns exemplos aqui, O ciclo da vida, tá? Quando uma pessoa falece e aí você tem que aprender a viver com a ausência e a saudade dessa pessoa. Você passou por uma transição interna. Quando você passa do período ou quando você começa a namorar. Então você era solteiro, agora você não é mais, você está namorando. Isso também é uma transição que passa internamente por você. Quando você casa, quando você se separa, quando você muda de cidade, quando você é empregado ou quando você fica desempregado, quando nascem seus filhos, quando existe uma mudança de chefe na sua empresa, ou seja, qualquer acontecimento da sua vida cotidiana causa interferência e transição interna em você. A questão é como você lida com isso. E para falar e explicar um pouquinho melhor esse processo dessa pandemia emocional que a gente vive, eu gostaria de que vocês olhassem para isso aqui, para esse gráfico aqui, né? O deixando ir, as mudanças inesperadas, o perdendo aqui a adaptação e o finalizando, então, o novo normal. Onde nós estamos agora? Onde nós estamos agora, hoje, nesse período que nós estamos vivendo? Nós estamos aqui, tá? Nós estamos nessa parte aqui, tá? Nós estamos nessa parte aqui. E é isso que eu queria falar hoje com vocês, para a gente poder entender, então, o que esse processo ele está acontecendo na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas. Todos estão nesse processo? Todos estão nesse processo aqui de adaptação. Todos nós estamos nesse processo de adaptação. Então, o que esse novo normal tem aí a nos esperar? Então, vamos começar aqui, tá? O que é essa mudança inesperada? A mudança inesperada é quando nós precisamos, sim, deixar os velhos hábitos. É deixar os velhos hábitos, é me libertar dos velhos hábitos. É a primeira fase que nós precisamos entender e realmente nos libertarmos desses hábitos que nós tínhamos. Quer sejam hábitos bons ou, como é que eu vou dizer, corriqueiros que a gente estava acostumado a fazer. Então eu preciso me libertar dele para que eu possa entrar nesse processo de adaptação. E você precisa entender esses processos para que você possa agir com você mesmo e poder também ajudar as pessoas. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Eu dou aulas. Então, qual é o processo antigo que eu deixei e eu preciso me libertar dele para poder me adaptar com o novo? É dar aulas da maneira convencional. Qual era a maneira convencional? Ela é certa, ela é errada? Não, ela é só uma maneira. Qual era a maneira convencional? O professor ficava ali na frente, de forma física, com todos os alunos sentados nas carteiras, olhando para o professor. E ali o professor falando, colocando, expondo a sua matéria. Esse
era o modo convencional. Esse era o modo que eu preciso deixar ir. Esse é o modo da minha mudança inesperada. Porque eu não estava esperando uma pandemia. Eu não estava esperando me adaptar a dar aula híbrida, presencial e online ao mesmo tempo. Ou só online. Eu não estava esperando isso. Então, são coisas que acontecem no seu cotidiano e no meu cotidiano que nós precisamos aprender, sim, a deixar ir. Mas é um processo também, porque no primeiro momento você não quer deixar isso ir embora, porque é confortável, você já sabe fazer, você já está acostumado com isso. Então eu não quero que isso aconteça, porque isso já é o meu padrão, já estou na minha área confortável, na minha zona de conforto, mas eu sou empurrado, não tem como, eu sou empurrado para esse novo processo aqui. Então, eu preciso, através dessa mudança inesperada, aprender a deixar ir. Porque quanto mais eu fico me apegando, mais problemas físicos eu vou ter. Porque eu tô lá, mas aqui tá me puxando, eu tô lá, não puxa. Não funciona, gente, vai doer tudo. Para com isso. Abre mão. Vai ter que abrir. Não tem o que fazer. Abre mão. E não é só, eu dei o meu exemplo, né? Mas não é só nesse meu exemplo. Você pode olhar e falar, puxa, é verdade, né? Eu era estudante, quer dizer, eu sou estudante, ou sei lá, né? Eu ia para a faculdade, agora eu tenho que ficar em casa, eu tenho que me adaptar, eu tenho que adaptar a minha família, eu tenho que... Então, quanto melhor e mais rápido eu conseguir entrar nessa adaptação, melhor é. Lógico que você está aqui comigo, você está me ouvindo, você está ouvindo o que eu estou falando, isso está te dando clareza. Mas e um monte de gente que não tem essa clareza? E um monte de gente que está lá ainda pegando e se arraigando com aquilo que não quer deixar ir? Então, a primeira coisa, vamos lá, ferramenta aí para você poder se ajudar e ajudar as pessoas também, tá bom? Então, primeiro, entenda a mudança. Entenda a mudança. Então eu precisei parar e entender. Poxa, eu dava aula assim, eu não consigo mais dar aula assim. Eu preciso dar aula desse outro jeito. Então, primeiro, entenda a mudança. E escreva os detalhes dessa mudança. Escreva os detalhes. Escreva os detalhes daquilo que foi alterado. Seja mais específico. Funcionava assim, agora não funciona mais. Funcionava assim, agora não dá mais. Porque quando você faz isso, você descansa. Você descansa. Faça isso para ver se não é verdade. Faça isso. Eu te desafio a fazer isso. E você vai ver que quando você entende isso, as coisas mudam. Defina mesmo quais as mudanças mais profundas que isso pode gerar. Como assim? Poxa, quais as mudanças mais profundas que isso pode gerar? Primeiro, no meu caso, eu preciso aprender a conversar com um aluno que fica do outro lado da tela e, às vezes, com a câmera desligada. Ah, mas só porque ele quer? Nem sempre. É porque, às vezes, a conexão vai mais rápida. Ué, mas eu preciso aprender a ganhar esse aluno de outra maneira. Então, estou usando o meu caso aqui, tá legal? Estou usando bem o meu caso aqui. Então, defina essas consequências mais profundas. Olhe para você, olhe para a sua vida, e entenda o que essa pandemia causou e quais os hábitos mais arraigados que você ainda está com dificuldade de deixar. Tá? Identifique as perdas. Sim, toda mudança tem perda. Toda mudança tem perda. Toda mudança tem perda, toda mudança tem ganhos também, mas todas elas têm perdas. Então, primeiro aqui, identifique as perdas, olhe o que você perdeu nesse processo. Olhe mesmo, poxa, eu perdi isso, eu perdi o contato físico com os meus alunos, perdi o contato visual do olho a olho, eu perdi o sorriso, porque agora eu tenho que dar aula de máscara, né? Então eu perdi esse visual do sorriso. O que você perdeu? Né? Então vai identificando isso. Esteja aberto para essas modificações e seja mais empático também. Evite julgar as pessoas. Evite julgar, porque o seu modo
com as mudanças inesperadas, o deixando ir é o seu modo. Não necessariamente tem que ser o modo de todo mundo. Então, evite julgar e respeite, seja mais empático. Mantenha um bom nível de comunicação também. Mantenha um bom nível. Não minta. Não esconda os seus sentimentos, tá? Não perca a oportunidade de atualizar as pessoas também daquilo que está acontecendo. Olha, eu acho que se a gente continuar nesse jeito aqui, não vai dar muito certo. Vamos dar uma ajeitada aqui, tá? Seja mais franco, mais sincero. Essa é a fase que as emoções que estão mais relacionadas àquilo que estava confortável, elas vão ficar em pleno desconforto. Tá borbulhando dentro de você. As emoções estão todas desconfortáveis. Você tá no, assim, uau, né? Ansiedade ali, tomando sei lá o que para poder, chá de maracujá, maracujá no suco, maracujina para dormir, e aí você tá tomando o que for para poder tentar ficar mais calmo. Mas entenda isso, é um processo, é a mudança inesperada, é o deixar ir. É o deixar ir para que você possa fazer o quê? Liderar as suas emoções. Então, as mais fortes emoções que acontecem nesse momento aqui, que nós já passamos ou ainda estamos tentando carregá-los, as emoções mais fortes são a negação. Você nega, você não quer que as coisas novas aconteçam. Então você nega, você tem raiva, você se entristece, você tem medo, você tem confusão e você tem ansiedade. Ah, viu quantas aí? Essas são algumas. Essas são algumas dessas emoções, beleza? Agora vamos lá. Passando por isso, que muitos já passamos e alguns ainda estão passando, estão nessa transição. Mas passando por isso, a gente entra nesse período aqui, ó, do perdendo, na adaptação. O que é esse período? Esse período é a fase mais longa e nós temos que ter essa noção. Porque nessa fase mais longa desse processo, que é aonde estamos vivendo agora, tá? É o período que nós não temos a clareza para onde nós estamos indo. Qual é o fim da ponte? Nós estamos no meio do caminho. Voltar não dá mais. Mas eu não enxergo o final ainda da ponte. E aqui o velho já foi, mas o novo ainda não chegou. E você fica nesse negócio, e aí, né? E a ponte vai, o que eu faço? E é aqui que nós sabemos que nós precisamos mudar. Porque não dá mais para ficar arraigado lá atrás. Eu preciso mudar, eu preciso tomar essa decisão de ir para frente. Essa é a fase do ápice da ansiedade. É a fase que a ansiedade fica lá em cima. É a fase que a ansiedade quase bate ou ultrapassa a laje e o teto da sua casa. Que a ansiedade explodiu. Porque lá não dá mais, o velho não dá mais, mas o novo eu não sei. Então é o momento da incerteza, é o ápice da ansiedade. É essa fase que a gente está aqui, ó, nesse processo aqui de adaptação. Alguns mais adaptados, outros ainda menos adaptados, uns ainda segurando aqui para entrar no processo de adaptação, uns já partindo mais para cá, mas é esse processo que nós estamos vivendo, é essa adaptação. Só que tem uma boa notícia aí, depois do ápice, tá? Do ápice desse processo de adaptação, as coisas tendem a melhorar. As coisas tendem a melhorar. E aí a gente entra, então, nessa última fase, né? Que é o finalizando, é o novo normal. O que é esse novo normal que as pessoas falam? Ah, o novo normal. É um novo normal? Vamos lá, vamos falar de novo normal também, né? Ah, que novo normal é essa? É a fase que a gente sai dessa transição, tá? É a fase que a gente sai dessa transição e aí nós desenvolvemos uma nova capacidade. Nós percebemos que nós desenvolvemos novas características, colocamos para dentro de nós até mesmo uma nova identidade.
Ah, vamos mudar plenamente. A essência não muda, mas o modo de fazer pode mudar sim. Eu continuo na minha essência, no exemplo que eu dei, sendo professora. Ok, mas a minha identidade como professora mudou. Porque agora não é mais uma aula como eu dava, é uma aula diferente agora. É uma aula bem diferente. Por quê? Porque agora eu tenho que administrar o híbrido, eu tenho que administrar o online com o presencial, ou só o online. Então, é onde nós experimentamos também uma nova energia, é onde nós descobrimos um novo senso e um propósito diferente. E é aqui que as mudanças começam a funcionar. É aqui nesse novo normal que toda aquela adaptação que aconteceu em mim, ela vai começar a funcionar. E eu vou então descobrir sim esse novo propósito, eu vou descobrir essa nova mudança, essa nova identidade, novas capacidades e assim por diante. Mas, sempre tem um mais, né? E caiu tudo aqui, caiu minha caneta. Mas, se você não tiver uma boa gestão emocional, sinto muito. Sinto mesmo. Sinto. Por quê? Se você não tiver uma boa gestão emocional, o que vai acontecer? No seu ápice da adaptação, você vai causar problemas físicos e psíquicos. Por quê? Porque aqui não está sendo gerenciado. As suas emoções, os seus pensamentos não estão sendo gerenciados por você. Eles estão te gerenciando. Larga a ansiedade para você ver o que acontece com ela. Deixa ela dentro do seu corpo sem organizar, sem conversar com ela, sem entender o que ela está querendo te mostrar. Faz isso para você ver aonde é que você vai parar. Fica sem unhas, porque você rói tanto as unhas, você não consegue nem respirar direito, você não consegue focar naquilo que você está fazendo, você não consegue... E aí, deixa a raiva descontrolada dentro de você para você ver o que acontece. Aí você se machuca, machuca o outro. Então, deixa esses sentimentos assim tomarem conta de você sem gestão, para você ver o que acontece. Na realidade, meu querido, não deixa não, tá? Gerencie as suas emoções, porque quando você consegue gerenciar as suas emoções, ser amável com você mesmo, quando você consegue se perdoar também, quando você consegue admitir os seus erros e quando você consegue olhar para você mesmo e se amar acima de tudo, a gestão emocional ela começa a acontecer e acontecer de uma forma extremamente saudável. Então, você está com o caderninho aí? Então vamos lá. Olha só. Indicadores, então. Então, deu para entender isso aqui, né? Como é que funciona? Onde nós estamos agora como mundo e para onde que nós vamos, tá? Para onde que nós vamos. Como pessoas, para onde que nós estamos, você entenda aí aonde você está e aqui aonde nós vamos chegar, nesse novo normal, que ainda vamos chegar todos, de uma certa forma, juntos, né? E agora aqui, vamos lá, vamos colocar aqui a nossa escala para você entender como é que está a sua gestão emocional, tá legal? E aí, vamos lá, olha só, alguns indicadores que você precisa entender como que está a sua gerência das suas emoções. Então, conforme eu for falando, tá? Você vai fazendo um tiquezinho aí no papel, né? Contando nos dedos, aí usa os dedos dos pés se precisar, tá legal? Mas vai contando aí como é que está a sua gestão emocional. Se você tiver com muito contador, né? E for ticando muita coisa, você tá muito perto aqui, ó, do vermelho. Agora, se você for quase ticando um ou outro, significa que tá aqui, né? Ou, mais ou menos, tá aqui no amarelo. O amarelo é atenção, o verde é ok, hoje eu tô bem, e o vermelho é socorro, preciso aqui gerenciar melhor minhas emoções, beleza? Então, vamos lá. Indicadores emocionais. Faça um tique naquilo que eu vou falando, se você se sente assim ou se você está assim nesse momento, tá legal? Indicadores emocionais. Irritabilidade. Choque emocional.
Dormência emocional. Aquilo que está acontecendo não te afeta. Raiva. Tristeza. Depressão. Ansiedade exacerbada. Sentimento de pânico. Medo. Sentimento de estar sobrecarregado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falei 10. Quantos tiquezinhos você fez? Indicadores físicos. Dores de cabeça. Cansaço. Suor excessivo. Calafrios. Tonturas. Sede excessiva. Aumento de apetite. Aumento da frequência cardíaca, pressão arterial elevada, respiração rápida, dor no peito, dificuldade de respirar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falei 12. Quantas você ticou? Indicadores comportamentais. Mudança nos padrões de comportamento. Antes eu era uma pessoa mais calma, agora eu percebo que as coisas estão diferentes. Mudança drástica na alimentação. Redução de cuidados com a higiene. Aumento ou a redução drástica na interação com os colegas. Agora eu passo muito tempo conversando com todo mundo aqui no WhatsApp, eu não tenho nem tempo mais para mim. Ou então, eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar com ninguém. Perda de interesse no trabalho. Silêncios e ausências prolongadas. Não quero conversar com ninguém. Ninguém. Eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos tiquinhos você fez aí? Quantos você anotou? Indicadores cognitivos. Pensamento confuso. Dificuldade na tomada de decisão. Perda de atenção. Perda de concentração. Problemas com pensamentos mais abstratos. Dificuldade para fazer cálculos de cabeça. Memória disfuncional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falei 7. Quantos que você ticou? Ufa! Aqui são só uns indicadores. Só indicadores. Que nos alertam para muitas coisas. Entenda, por favor, que as emoções, elas apenas são. As emoções, elas apenas são. Nossas emoções, elas existem, e isso nós temos que ter clareza. Não existe a emoção certa ou a emoção errada, não existe isso. Não existe a emoção grande ou a emoção pequena, também não existe. Elas simplesmente são emoções, ponto final. Elas são informações que sinalizam, assim como nós já falamos, em vídeos anteriores. Essas informações que as emoções nos trazem é que mostram aquilo que nós valorizamos. As emoções apenas são. Elas simplesmente são sinalizadores. Elas valorizam, elas informam aquilo que realmente é importante para mim. Então, cada um de nós, muitas vezes, nós queremos mostrar que nós somos fortes, que nós somos capazes, nossa, que nós somos maduros. E aí, sabe o que a gente faz? A nossa tendência é esconder aquilo que a gente sente. Para eu mostrar que eu sou forte, eu não posso chorar. Para eu mostrar que eu sou maduro, eu tenho que estar sempre bem. E aí, sabe o que a gente faz? A gente esconde aquilo que a gente sente. E isso gera um gasto de energia enorme e um gasto de energia desnecessário, que poderia, inclusive, ser usado para outras questões.
Essa energia poderia ser usada para outros sonhos, outras criatividades, mas não, a gente fica escondendo, a gente tenta ficar forte, isso e aquilo, achando que ser forte é não chorar, ser forte é não falar de emoção. A gente gerencia isso, achando que estamos gerenciando da forma correta, mas não estamos. Isso gera, e isso gasta também um tempo das nossas vidas, isso desgasta. Esconder as emoções desgasta os seus relacionamentos e desgasta o nosso corpo físico. Aquela dor de estômago que você não sabe de onde que vem, aquela dor nas costas que você não sabe de onde que ela está vindo, ou não fiz nada de errado, que não fiz nada para ficar, ela desgasta o nosso físico também. E a maioria das pessoas, meu querido e minha querida, passa a vida inteira tentando ter controle das suas emoções, mas elas continuam infelizes nos resultados. Sabe por quê? Sabe por que essas pessoas elas acham que é assim que tem que gerenciar a emoção, mas elas continuam infelizes nos seus resultados? Eu não sei se esse é o seu caso, mas eu vou te falar o porquê. Porque essas pessoas não têm um método, de como gerenciar as emoções. Tá, eu sei que eu tenho que gerenciar. A pergunta é como eu tenho que gerenciar as minhas emoções? Sem um método de como você deve gerenciar as suas emoções, nós agimos de forma impulsiva, nós agimos de forma impensado, isso mesmo, nós agimos sem pensar, melhor assim, nós agimos sem pensar, nós agimos de forma aleatória. Se nós não tivermos um método, as nossas ações é como se a gente ficasse andando no escuro, porque eu não sei se eu devo ir para lá, eu não sei se eu devo ir para cá, eu não sei se eu devo fazer isso, eu não sei se eu devo fazer aquilo, mas eu estou tentando gerenciar a minha emoção. Tá, tudo bem. Só que se você não tiver um método, você fica igual uma barata tonta, indo para um lado para o outro. E aí, diante de muitos problemas específicos, nós ficamos perdidos, nós ficamos desorientados. E aí, a nossa ansiedade vai para lá. Nós ficamos quase irracionais, muitas vezes, quando nós não temos um método para saber gerenciar as nossas emoções. E ter um método para gerenciar ajuda muito a encontrar e a construir alternativas para que a gente possa simplesmente fazer alguma coisa diferente ou qualquer outra coisa que eu não iria fazer se eu ficasse rodando como uma barata tonta. Então, entenda a importância do gerenciamento emocional, mas, além disso, a importância do método para gerenciar as suas emoções. Então, invista sim em gerenciar as suas emoções, porque é preciso. E esse método que eu usei hoje de manhã, eu uso com frequência, e a gente fala para as pessoas, e já fizemos, e já damos cursos sobre isso também. Esse método, que é o semear, ele pode sim ajudar você cada vez mais a gerenciar as suas emoções. Então, meu querido, compartilha esse vídeo, compartilha mesmo. Não perca a oportunidade de compartilhar esse vídeo. E já vou adiantar, já vou fazer o convite para você, porque isso só vai acontecer dia 20, 21, 22, 23, agora, amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos falar sobre esse método e vamos explicar mais a fundo o que é o sentir, o que é o entender, o que é o mudar, o que é o agir, o que é o realizar. Nós vamos fazer isso. Por quê? Porque esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. É que muitas pessoas, muitas, milhares de pessoas possam ser transformadas e olhar para a sua própria vida e falar: eu consigo estar no processo do ciclo de excelência emocional. Eu consigo vivenciar esse processo de excelência emocional. Então, compartilhe esse vídeo e olha aqui então, por favor, lembra que amanhã estamos aqui de volta, tá?
e vai chegar aí notificação, então se inscreve aqui, ó. Aqui eu acho que é o Face ou é o Insta, aqui é o Insta ou é o Face, mas se inscreve aqui nas nossas redes sociais, nos siga, porque você vai receber mais informações aqui sobre o que vai acontecer amanhã. E também aqui, ó, se inscreve no canal do YouTube, tá bom? Coloca um joinha aqui, por favor, que isso nos ajuda. E você pode agora, tá, nos ouvir nas suas plataformas de áudio, tá? Temos aí o podcast dos 25 segundos. Então, na sua plataforma de áudio aí que você gosta de ouvir, procura lá 25 segundos. Porque, afinal de tudo, 25 segundos é tudo que você precisa. Te aguardo amanhã.